Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro de Josué, no capítulo 1, Josué capítulo 1. Nós queremos ler o versículo de número 6, a primeira parte do versículo 6. Josué capítulo 1, o versículo 6, a parte A do versículo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala com você nesta hora dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Amados, todas as vezes que Deus quis realizar, todas as vezes que Deus quer realizar um grande feito, uma grande conquista, Ele se apresenta, Ele se revela aos teus servos, e Ele se apresenta dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Nós podemos encontrar várias vezes esta declaração, esta expressão na Bíblia Sagrada. Quando Deus tem um grande empreendimento, quando Deus quer realizar algo glorioso, grandioso, majestoso, Ele escolhe um dos seus servos e Ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. E Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer para você: esforça-te, tem bom ânimo. Com isso, Ele está dizendo: algo glorioso, grandioso vai acontecer na sua vida. Um grande feito Ele quer realizar, e Ele quer usar você. Ele quer realizar através de você e quer realizar em você. Portanto, nós estamos encontrando nesta frase, nessa expressão, uma revelação importante, sublime. Deus mostra aqui um grande mistério. Deus diz aqui um grande mistério. Ele está dizendo que Ele quer realizar algo glorioso nesses dias, através da igreja evangélica em Curitiba, através da igreja evangélica no Paraná, através da igreja evangélica no Brasil. Deus está pronto a acionar os seus exércitos, a sua igreja, a sua noiva, nesses dias na nação brasileira, para realizar aquilo que está no coração dele. Você crê nisso? Amém. Eu estava olhando a palavra ânimo ou coragem. Ânimo significa uma disposição consciente. Ele está dizendo: tem bom ânimo, tenha uma disposição consciente, como se você já recebeu de Deus instruções, orientações acuradas, precisas, para aquilo que Ele quer realizar nesses dias. Ânimo significa motivação correta, uma motivação assertiva. Você tem as orientações, as instruções de Deus, e essa motivação que brota dentro de você, como se fosse um vulcão, como se fosse uma mina, como se fosse algo que começa a surgir e a crescer dentro de você. E essa motivação, ela é assertiva, ela é correta. Ânimo significa espírito pronto e confiante. E Ele diz: esforça-te, tem bom ânimo. Tenha um espírito pronto, seguro, confiante, certo. Amados, Deus pede, Deus ordena que tenhamos bom ânimo. Esse texto aqui, na verdade, não é uma expressão, uma mera expressão do coração de Deus, do desejo de Deus, ou não é um conselho de Deus, dizendo: filhinhos, se for possível, tenham bom ânimo. Na verdade, esse texto é uma ordem. Deus está dizendo que esta característica é a característica do povo de Deus: ter bom ânimo, ser forte, ser corajoso, ser animado. O primeiro ponto que eu quero destacar para você é que quando eu leio esse texto, quando eu leio versículos semelhantes a este, eu entendo que ter bom ânimo é confiar que os eventos do futuro, esses eventos que estão na agenda de Deus, que estão no programa de Deus, serão grandiosos.
E nós temos que desenvolver uma expectativa enorme de conquistas e de vitórias. Porque todas as vezes que nós encontramos Deus dizendo para alguém: ser forte, ser corajoso, tem bom ânimo, logo a seguir existe um grande evento, existe um grande acontecimento, existe uma grande manifestação de um projeto de Deus, e Ele quer nos usar para essas conquistas, para alcançarmos essas vitórias. É assim, é assim. E se Deus está dizendo para mim e para você nesta hora: tem bom ânimo, porque está na agenda de Deus, e Ele colocou o seu nome nas próximas páginas da agenda dEle. Ele incluiu você nos próximos passos dos projetos dEle, e Ele quer que você experimente, adentre no momento sublime de conquistas e vitórias na sua vida. Amados, não é a minha palavra, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Isto é assim, vai acontecer. Eu posso dizer para você que eu já ouço o ruído de uma grande chuva. Amados, coisas grandiosas estarão acontecendo nesses dias, ainda na nossa geração. Você crê nisso? Amados, isto é assim. A nação brasileira ainda não conheceu um exército, não conheceu um grupo de pessoas, não conheceu ainda uma igreja. Eu não estou dizendo de uma denominação, de apenas um grupo local, eu estou dizendo de todo o corpo de Cristo. A nação brasileira ainda não conheceu um povo tão intrépido, tão ousado, tão corajoso, tão confiante, e que vai romper contra as cadeias de Satanás. Isto será assim. Amados, a igreja está orando, já está havendo uma cura, uma depuração no nosso Senado. Isso vai acontecer também na Câmara dos Deputados Federais, estaduais, dos vereadores, nos governos. E a corrupção virá à tona, e o poder de Deus se manifestará, e Satanás e seus poderes cairão por terra. Isso será assim, porque a igreja está orando, nós estamos orando, nós cremos, e por isso Deus está dizendo: tenha bom ânimo, anima-te, tenha coragem, tenha um espírito pronto, tenha um espírito confiante, porque daqui a pouco, na próxima virada de página da agenda de Deus, nós estaremos incluídos nela. Se nós pudéssemos bisbilhotar a agenda de Deus, dar uma olhadinha na página, o nosso nome está lá. O nosso nome está lá. E Ele está olhando para você e está dizendo assim: tem bom ânimo, tem bom ânimo, seja corajoso, seja ousado, seja intrépido, tenha um espírito pronto, tenha uma motivação correta, assertiva. Isso será assim. Amados, é necessário ter bom ânimo para poder conquistar. Nenhuma pessoa desanimada conquista. Somente aqueles que estão animados, somente aqueles que estão confiantes, somente aqueles que estão certos da conquista e da vitória poderão conquistar. O exército animado, ele vence o exército desanimado. Olha o que está escrito no capítulo 2 de Josué. Josué capítulo 2, quando Josué manda os espias na cidade chamada cidade de Jericó. E é interessante que Josué envia essas pessoas, e eles são recebidos ali por uma mulher chamada Raabe. E Raabe, ela dá um relatório, ela dá uma notícia para os espias de qual era a situação, de qual era o comportamento, o quadro do exército dos inimigos de Israel. Olha o que diz o versículo 10, Josué 2:10. Raabe diz: temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, o Senhor Deus de Israel, diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, olha o que ela diz: desmaiou-nos o coração. O que será que significa desmaiar o coração? Veja, você é cardiologista, você já pegou um coração desmaiado? Desmaiou o coração. Quando a pessoa desmaia,
ela está completamente sem resistência, ela está completamente sem forças, ela está à mercê de tudo aquilo que está ao redor dela. Ela desmaiou, ela perdeu o controle. O texto sagrado diz que os habitantes de Jericó, os exércitos inimigos do povo de Deus, tinham seus corações desmaiados, fragilizados, não tinha como resistir. Olha o que o texto continua dizendo, olha o que Raabe diz: e em ninguém mais há ânimo algum. Todos estavam desanimados. E o texto continua dizendo: por causa da vossa presença, por causa da presença do exército que tem bom ânimo, o exército inimigo fica sem ânimo. E o texto continua dizendo: pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia. Isso significa que Deus importa sim com você. Isso significa que Deus está atento a cada detalhe, a cada particular da sua vida. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Isso interessa para você? Para você que é cabeludo, não. Talvez para mim, um pouco. Mas amados, isso significa que Deus cuida de áreas da nossa vida que nem para nós é tão relevante assim. Ele é o Deus da terra, Ele é o Deus do céu, Ele cuida globalmente de nós. Todas as esferas, todos os ângulos, todos os aspectos, Ele cuida de nós. É um Deus que anda, que se move, que se locomove nas duas realidades com toda leveza, poder, autoridade e triunfo. Ele anda na realidade espiritual e na realidade material com toda desenvoltura. Olha o que diz o capítulo 5 de Josué, o versículo de número 1. Deus disse para Josué: Josué, esteja animado, bom ânimo, ser forte e corajoso, porque você terá grandes conquistas, coisas enormes acontecerão daqui para frente. E eles receberam essa palavra de Deus, e eles misturaram fé nessa palavra, eles creram nessa palavra, e eles se animaram. Consequentemente, os inimigos de Israel ficaram desanimados. Olha o que diz Josué 5:1. Ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam ao oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor Deus, tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração. Outra versão diz desmaiou. Verde, você já pegou algum coração derretido? Desmaiou o coração, derreteu o coração. Olha, amados, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Por causa dos filhos de Israel não houve mais ânimo. Sabe por quê? Porque o povo de Israel estava animado. Tende bom ânimo, disse o Senhor. E eles disseram: sim, teremos bom ânimo. Consequentemente, os adversários começaram a sucumbir, a ruir na frente deste povo bem disposto, deste povo animado. 1 Samuel capítulo 17 tem uma história. Você que teve o privilégio de crescer na igreja evangélica, você que desde o seu berço está servindo ao Senhor Jesus, você conhece, decora a história de 1 Samuel capítulo 17. Fala de um encontro, fala de um combate entre duas pessoas, um homem chamado Golias, na verdade um gigante, e um menino, um moço chamado Davi. É o confronto de Davi com Golias. 1 Samuel capítulo 17. Eu vejo que neste confronto nós poderíamos encontrar todos os sinais, todos os sintomas, todos os fatores para que um servo do Senhor, para que um servo de Deus fosse vencido e derrotado. Aqui nós encontramos todos os sinais. Um garoto enfrentando
um soldado experimentado na guerra, enfrentando Golias, um gigante, forte, poderoso. Isso era tão terrível que, por muitos dias, nenhum soldado de Israel se dispôs a enfrentar Golias, fazer um duelo com Golias. Ninguém. E de repente aparece nesse cenário um jovenzinho chamado Davi. E Davi disse: eu vou enfrentar Golias. Até o próprio rei Saul ficou temeroso, inseguro. Será que isto deve ser assim? É importante nós vermos que quando Golias viu que era Davi que vinha enfrentá-lo, o texto sagrado diz que Golias desprezou Davi. Olha o que diz no versículo de número 42. 1 Samuel 17, 42. Olhando o filisteu, olhando Golias e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. E disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, por seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Ele olhou para Davi e desprezou Davi. Desprezou Davi. Amados, eu vejo que existe uma peculiaridade, algo singular aqui nessa expressão. Quando nós dizemos que devemos ter bom ânimo, e quando Deus diz para você ser forte, corajoso e tenha bom ânimo, não necessariamente você tem que ter bom ânimo no exterior, na aparência. Não necessariamente você tem que abrir um largo sorriso em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância. Você tem que ter bom ânimo ali no seu espírito, na sua alma. Você tem que ser uma rocha por dentro. Você tem que ser seguro, calmo, sereno, tranquilo, mas certo de que Deus está do seu lado. Ao ponto do inimigo olhar para você e ele despreza você, diz: ah, isso é fácil, eu vou passar por cima dele, eu vou pegar da carne dele e vou distribuir para as aves dos céus. O texto sagrado diz que disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amados, que revelação profunda essa experiência de Davi. Você não tem que aparentar, mas você tem que ser. Ter bom ânimo é algo que tem que estar dentro de você, tem que ser verdadeiro, tem que ser real. Mesmo que o inimigo olhando para você, ele não dê nenhum valor para você. Mesmo que quando o inimigo olhando para você, ele despreze você. Mas você vai estar certo de que você estará lutando em nome do Senhor dos exércitos, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que nunca perdeu uma batalha e que jamais perderá uma batalha. Olha o que diz o versículo 48. Levantou-se o filisteu, indo a encontrar-se com Davi. Ou seja, Davi se apressou e correu ao combate para lutar contra Golias. Você percebe que havia no espírito de Davi, havia no coração de Davi bom ânimo, coragem, espírito pronto, disposição. Enquanto Golias deu meia dúzia de passos lentos, vagarosos em direção a Davi, sabe o que Davi fez? Davi correu em direção a Golias, dizendo: eu estou disposto, eu tenho ânimo, eu estou pronto a vencer você, Golias. Havia disposição no coração desse jovem. E quando houver, e quando existir no seu coração disposição, saiba de uma coisa: uma grande vitória Deus lhe dará. Algo glorioso e grandioso acontecerá. Mesmo que todas as apostas sejam contrárias a você, você prevalecerá, porque Deus é o Deus que te concede a vitória. Amados, é importante nós vermos que Davi se apressou, Davi tomou a iniciativa, Davi foi ao combate, Davi teve disposição, Davi creu. Importante nós vermos que
a Bíblia diz: Davi, o homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus, ele é bem disposto, ele tem bom ânimo. Não tem como você querer ser o homem ou a mulher segundo o coração de Deus, vivendo assim arrastando: ó céus, ó vida, ó dia, eu não consigo, não dá. Não tem como você ser o homem ou a mulher segundo o coração de Deus assim. E Davi aprendeu que para conquistar, para alcançar, para romper, para atingir o propósito de Deus, tem que ter bom ânimo. E depois, quando ele já estava na sua idade avançada, velhinho, ele chama o seu filho, que estaria sucedendo-o no trono. Ele chama Salomão, diz: Salomão, eu quero passar para você um segredo, um mistério, uma revelação. E ele diz para Salomão: disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo. Como se ele estivesse dizendo: Salomão, você quer o segredo do meu êxito? Você quer o segredo de eu ter alcançado o que eu alcancei? É simples: esforça-te e tem bom ânimo. E o texto continua dizendo: e faze a obra, não temas, nem te desalentes, pois o Senhor Deus, o meu Deus, é contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Senhor. 1 Crônicas capítulo 28, versículo 20, foi onde eu li. Deus planejou em sua agenda, nos próximos dias, lhe conceder vitórias. E é por isso que Ele está lhe dizendo nesta hora: tem bom ânimo, esforça-te e ser corajoso. Deus planejou nos próximos dias, na agenda dele, conceder a você vitórias. Você crê nisso? Então por que você não reage como aquele que crê? Por que você não reage como aquele que tem bom ânimo? Você crê nisso? Amados, isto é verdade. Se você não crê, você verá o que Deus estará fazendo nos próximos dias na vida daqueles que estão crendo. Você verá grandíssimas coisas que Deus estará realizando nos próximos dias. E é por isso que Ele lhe diz: não temas, tem bom ânimo. Em segundo lugar, eu vejo que esse texto revela como o Pai Celestial quer ver os seus filhos. Ele, como pai, como é que ele quer ver os seus filhos? Se ele chega para o seu filho e diz: tem bom ânimo, isso significa que ele, Deus, quer ver os seus filhos assim, confiantes, seguros, de bom ânimo. Se ele está pedindo isso dos seus filhos, significa que ele quer que os seus filhos tenham este comportamento, tenham estas características, que eles sejam assim. Deus não é um ser depressivo. Você consegue ver Deus macambúzio, emburrado, borocochô, triste, depressivo? Consegue? Não, Deus não é assim. Sendo Deus um ser alegre, de bom ânimo, Ele quer que os seus filhos também tenham essa característica. Ele quer olhar para os filhos e dizer: filho, tem bom ânimo, esforça-te, ser corajoso, não temas. Esse texto revela que o Pai Celestial quer ver os seus filhos com bom ânimo. Deus não é um Deus derrotado. Deus nunca sofreu uma derrota. Nunca, 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 nunca. E Ele diz para você: tem bom ânimo, porque Ele não quer que você sofra derrotas. Esta é a razão pela qual Ele diz: tem bom ânimo, esforça-te, ser corajoso. Deixa eu ver se consigo ver o meu esboço aqui. Deus é um Deus feliz, animado, e é um Deus bem-humorado. Você já experimentou o humor de Deus alguma vez? Já experimentou Ele colocando você em algumas situações e dando risada para você?
Deus é bem-humorado. Algumas pessoas pensam que santidade ou ser santo é ser carrancudo. Eu sou santo. Andam meio durinho, né? Entorta o pescoço assim, eu sou santo. Deus é Deus bem-humorado. Deus é livre, Deus é solto. Deus sorri, Deus dá gargalhada. Deus é feliz. E como pai, Ele quer que seus filhos tenham essa característica. Por isso que Ele diz: ser forte, tem bom ânimo. Qual pai? Hoje é dia dos pais, né? Qual pai ou qual mãe não fica assim preocupada quando vê o filho doente, triste, pesaroso, desanimado, pensando em desistir? Semelhantemente, Deus está dizendo: tem bom ânimo, ser forte, ser corajoso, anima-te. E eu vejo que quando Deus está pedindo isso para mim e para você, porque Deus quer que sejamos ousados, corajosos, confiantes. Não existe vitória sem coragem, sem lutas e sem bom ânimo. Deus trabalha com aqueles que são corajosos e com aqueles que têm bom ânimo. Não é gostoso quando você se relaciona com pessoas que são animadas? Não é bom se relacionar com pessoas que creem em Deus, que creem na palavra, são confiantes, que levantam a cabeça? Não é bom se relacionar com pessoas assim? E Deus quer que nós, os seus filhos, sejamos assim. Olha o que Ele diz, próprio Josué capítulo 1, o versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando Deus instiga a você e a mim dizendo: tem bom ânimo, ser forte, ser corajoso, Ele sabe que eu e você vamos sair meio afoitamente, e Ele sabe que Ele terá que vir atrás e nos socorrer. Ele sabe que Ele terá que vir atrás a nosso encalço e nos apoiar, e nos sustentar, e nos segurar, e nos proteger, e batalhar por nós. Ele sabe disso. E Ele quer que eu e você sejamos assim, ousados, corajosos, seguros, certos. Terceiro lugar, esse texto mostra para mim que é um segredo para termos bom ânimo constantemente. É horrível você encontrar uma pessoa hoje cheia de bom ânimo. Chega na firma pela manhã, abre a porta, bom dia, todo mundo olha assim, né? Coloca até uma roupa florida, toda colorida, né? Bom dia. No outro dia vem de cinza, de preto, de marrom, bom dia, e passa se esgueirando e senta lá na mesa. Você diz: mas por que tanta labilidade? Por que tanta pasteurização? 100 graus e 0 graus. Por quê? A Bíblia, esse texto diz que existe um segredo para termos bom ânimo constantemente, dioturnamente. Ter bom ânimo de manhã, de tarde e de noite. Ter bom ânimo segunda-feira de manhã, bom ânimo. Eu conheci algumas pessoas que diziam: não me cumprimente de manhã, eu nem acordei direito ainda. Obrigado. De manhã eu estou de mau humor. A Bíblia diz que eu e você temos que ter bom ânimo, constantemente animados. Tem que ser assim, amados. Não pode haver essa inconstância, essa labilidade nos servos de Deus, no povo de Deus. Muitas pessoas têm essa labilidade, essa inconstância no seu humor, no seu ânimo, na sua confiança, na sua certeza, na sua trajetória de vida, porque elas apoiam o bom ânimo no dinheiro. Elas colocam o bom ânimo no dinheiro, e elas apoiam o bom ânimo no dinheiro. Se ela puxa o extrato e a conta está bonitinha, ela sai dando risada: oh, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. Se ela puxa o extrato e a conta está lá embaixo, rasinha, ou até no vermelho, ela diz: oh Deus, que vida difícil, que luta, misericórdia, Senhor. Aonde está o Deus vivo, Deus que se pregam lá na aba? Cadê esse Deus?
Quando nós apoiamos o nosso bom ânimo sobre o dinheiro, amados, o dólar subiu, você põe a mão na cabeça e se desespera. A bolsa de valores caiu, tem um efeito tango sobre o Brasil, e nós ficamos apavorados. Agora, não existe nenhum homem aqui, só as mulheres. Esposa, você já foi pedir um investimento, algum dinheirinho para o seu esposo, e que ele está mal-humorado por causa da finança? Já aconteceu isso alguma vez? Não, né? Isso só acontece lá na China, aqui no Brasil não acontece. Aí você chega e diz: olha, nós precisamos pagar isso, pagar. Não, agora não tem dinheiro, nem fale comigo hoje. Não fale comigo hoje. Não é? Amanhã. Mas amanhã é amanhã, né? Nunca chega. Pessoas que querem ter bom ânimo baseadas, alicerçadas no dinheiro. Outras pessoas querem alicerçar, ter como base, como rocha para ter um bom ânimo, as cartomantes. Eu fui numa cartomante, eu li a minha mão, eu vi as cartas, os búzios, e os espíritos, os guias disseram que eu vou ter esse futuro, esse acontecimento, esta realização, estes feitos, e ficam animados com aquilo. E 2 dias depois já estão desanimados, porque as cartas mentem, porque os búzios mentem, porque o diabo mente. Outras pessoas querem apoiar o seu bom ânimo na cabala, na numerologia. Coloca mais um S no nome. Agora não é Pio, é Pius. Porque eu fui lá fazer cabala, numerologia, disse que eu tenho que acrescentar mais um hífen, mais um S, mais um U, mais um H, mais... Você não viu quantos atores, artistas, cantores fazendo isso no nome? Mudando, fazendo um gancho, fazendo alguma coisa lá. E querem apoiar o seu bom ânimo nisso. Outros querem apoiar o seu bom ânimo na pirâmide, na energização. Isso aqui quase que parece uma pirâmide, né? Eles sentam lá. Estou ficando velho. Eles sentam lá e fazem aquela posição zen. Zen paz, zen alegria, zen esperança, zen ânimo, não é? Zen nada, não é? Ficam vazios, ficam zen, esperando energia. E querem energia. Tem outros, esses dias eu estava vendo uma reportagem e falei: Deus, como pode ser isso? Um pessoal, um grupo de pessoas no meio de um bosque abraçando as árvores. É verdade, estavam abraçando as árvores, tirando a energia das árvores. Pessoas que apoiam o seu ânimo nestas coisas. Pessoas que estão apoiando os seus ânimos nos gnomos, nos cristais. Apoia o seu ânimo ali no incenso, queimando incenso. Muitas pessoas apoiam o seu ânimo nas promessas de homens. Fulano disse que vai fazer. E fica animado e deposita ânimo naquela promessa humana. Outros ficam animados pelas promessas dos políticos. Nem tantos, mas muitos ainda ficam. Muitos ficam. O partido tal agora vai resolver. Ele disse, olha, lá no palanque ele prometeu. Se houvesse a troca do governo, aí sim estaria resolvido. Outros estão colocando o seu bom ânimo em cima da seleção brasileira de futebol. Estão se arrastando aí como um saco de batata. Essa seleção, nem o Felipão deu conta. E aí estão sem humor. Outros colocam o seu bom ânimo em cima do time de futebol. Na segunda-feira, o time dele ganhou, no final de semana, ele vem de paletó e gravata e abre o peito assim, mostra a camisa lá embaixo. Timão, hein? O nosso timão ganhou. No final de semana seguinte, ele está lá embaixo.
Ele nem cumprimenta. Ele anda quase que arrastando a mão no chão assim. Já viu disso? Colocando ânimo no seu time de futebol. Outros colocam o seu ânimo no carro novo. Comprei um carro novo. Olha que benção. E fica todo animado. Ou na casa nova. Eu me lembro a primeira vez que eu comprei um carro novo. Eu levei para o meu pai, para ele dar uma olhadinha. Meu pai se alegrou comigo. Eu abri a porta do carro, eu me lembro da cena bem claramente. Ele abriu a porta do carro, olhou, disse: que bonito, aquele cheiro de novinho, né? Cheiro gostoso de carro novo. Ele olhou para mim e disse: filho, não coloque o seu coração nessas coisas. Isso passa. Isso acaba. Isso envelhece. Meu pai estava dizendo: você precisa aprender a colocar o seu ânimo, a sua confiança naquilo que permanece para sempre, naquilo que não é temporal, naquilo que existirá para todo sempre. Porque senão hoje você vai estar de bom humor, amanhã você estará de mau humor. Você terá uma labilidade emocional, uma inconstância emocional muito grande. Amados, esse texto diz que para termos um bom humor constante, precisamos de duas coisas. A única base legal para o bom ânimo tem que ser a palavra de Deus e a presença de Deus. Você não pode colocar o seu bom humor em promessas humanas, em pensamento positivo, em livros de pensamento positivo, poder da mente. Agora você lê um livro do poder da mente, você vai ganhar dinheiro e vai... Amados, quem ganha dinheiro é o cara que escreveu o livro. Você está dando dinheiro para ele. A neurolinguística agora é uma nova ciência que você vai desenvolver os 80% do cérebro que ainda não está desenvolvido, e não sei quanto mais lá. Amados, nós temos que colocar o nosso bom ânimo na palavra de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 5, está escrito: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí você pega esse versículo, é a palavra de Deus, e aí você fica animado, porque foi Deus quem prometeu. É assim. Aí você diz: Pio, mas essa palavra foi prometida para Josué. Não, foi dita para Josué sim, mas se fosse somente para Josué, quando Josué morreu, essa palavra também teria que acabar. Mas essa palavra permanece, ela existe, ela está aqui, porque pertence a mim e a você. E se você crer nessa palavra, assim como Josué creu, você vai romper, você vai vencer, você vai alcançar. Porque é Deus que está empenhando a palavra dele para comigo, para contigo. Ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha o que diz o versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Presença de Deus. Presença de Deus. Temos que apoiar o nosso ânimo na presença de Deus. Temos que apoiar o nosso ânimo na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nas citações de Deus, a meu respeito, a seu respeito. Ter bom ânimo é saber que Deus nunca me abandonará. Deus estará sempre presente. Amados, Deus nos tirou de sob o governo de Faraó. Deus nos tirou de sob o governo das trevas, de sob a opressão das trevas. Ele nos transportou, Ele nos levou para o seu reino de amor, de luz, de paz, de vitórias. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segunda Crônicas tem um texto, eu achei interessante. Eles estavam passando um estreito, eles estavam passando um momento muito apertado. Senaqueribe, com seu exército na Síria, vieram contra o homem de Deus, o rei Ezequias. Segunda Crônicas 32:7. Ezequias declarou o seguinte nesse momento de aflição. Ele disse para o povo, assim como eu estou dizendo para você, semelhantemente, Ezequias disse: esforçai-vos
e tende bom ânimo. 2 Crônicas 32:7. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Israel. E o texto diz que eles alcançaram uma grande vitória. Paulo, o apóstolo, ele revela que ter bom ânimo era um estilo de vida. Ele passou por dificuldades, reveses, tribulações, lutas. Os estudiosos, os eruditos concordam que quando Paulo foi apedrejado, naquele instante ele foi até o terceiro céu. Enquanto estavam tentando destruir e massacrar o seu corpo físico, ele estava lá no céu, ouvindo coisas inefáveis, indizíveis, vendo as maravilhas. E ele diz: sabe qual é o segredo da minha vida? O bom ânimo é um estilo de vida para mim. Ele diz: pelo que estamos sempre de bom ânimo. Sempre de bom ânimo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Sempre, constantemente. Eu quero encerrar dizendo para você que, em quarto lugar, Jesus nos instrui a termos bom ânimo. Jesus diz para mim e para você: tem de bom ânimo. E Jesus, ele dá algumas razões, ele dá alguns motivos para mim e para você termos bom ânimo. Mateus capítulo 9, o versículo de número 2. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico. Mateus 9, 2. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Sabe por que você deve ter bom ânimo? Porque os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Se você praticou o pecado, se você praticou a iniquidade, você confessou diante de Deus, você se arrependeu, isso significa que o sangue de Jesus cobriu a sua vida, tirou esses pecados, te lavou, te purificou. E ele diz: filho, tem bom ânimo, ninguém jamais cobrará esses pecados de você. Mas você pode pensar: Pio, mas eu fiz aborto, mas eu adulterei, eu prostituí, eu usei drogas, eu matei, eu roubei, eu caluniei, eu menti. Ele diz: se você se arrependeu, se você confessou, ele diz: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Isto é assim. Tenha bom ânimo, tenha coragem, se entusiasme. No capítulo 14 de Mateus, no versículo de número 27, nós encontramos: Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ele está dizendo: tem de bom ânimo, porque os teus pecados foram perdoados. E ele diz: quer uma outra razão pela qual você deve ter bom ânimo? Sou eu estou presente, eu estou aqui, eu sou a sua sombra, eu estou à sua direita, eu caminho com você. Ele diz: tem bom ânimo, não temas. Primeiro, porque os nossos pecados foram perdoados. Em segundo lugar, porque Ele se faz presente, Ele caminha conosco, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Eu quero usar a última referência antes de concluir. No Evangelho de João, no capítulo 16, nós encontramos uma declaração do Senhor Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus, e você vencerá. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, se você misturar fé no desejo do coração do Pai, nesta noite o Pai Celestial está nos presenteando com esta palavra. Ele está dizendo: eu quero fazer grandes coisas na sua vida, e você precisa dar alguns passos.
você precisa se esforçar, você precisa ter bom ânimo, confiança, certeza de que isto será assim. Você crê nisso, amado? Fique em pé um minutinho, por gentileza. Bom ânimo, porque a agenda de Deus diz que daqui a pouco algo grandioso acontecerá. Ter bom ânimo, porque esse é o desejo do Pai Celestial, que o Pai Celestial, Ele tem bom ânimo. Ter bom ânimo, porque nós temos a palavra de Deus e nós temos a presença de Deus para apoiar o nosso bom ânimo. Ter bom ânimo, porque Jesus nos deu motivos de sobra. Motivos de sobra. Os nossos pecados foram perdoados. Ele está presente e Ele diz: eu venci o mundo e você também vencerá. Aleluia.